Caros gestores, sejam bem-vindos à nossa formação de hoje. Hoje nós vamos tratar do assunto planejamento estratégico, tático e operacional. Meu nome é professor João Tude, eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Administração e Administração Pública. Iniciando nossa formação de hoje, eu gostaria desde já deixar claro qual é o objetivo geral de nossa formação. O objetivo geral dessa formação, dessa curta formação, é oferecer informações básicas e iniciais para gestores públicos sobre a construção de planejamento estratégico, tático e operacional. É importante ressaltar que essa aula não visa adentrar nos diferentes instrumentos de planejamento da administração pública, mas apenas apresentar conhecimentos práticos que contribuam na sua tarefa, no seu trabalho do dia a dia, né, a organizar e executar suas atividades, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Bem, a gente sabe que vocês têm experiências com organização, com execução de tarefas diariamente, né? A gente pode pensar aqui em uma série de situações que a gente pode imaginar que requer planejamento. Desde uma tarefa mais básica, que evidentemente não é desenvolvido para vocês no ambiente de trabalho, mas desenvolvido na vida familiar de vocês, porque evidentemente também a vida familiar, a vida pessoal requer planejamento, não é verdade? Então vamos pensar, por exemplo, a celebração de uma festa de aniversário, certo? Quem nunca organizou, né, um aniversário, uma festa de aniversário? Então se a gente pensar uma festa de aniversário, né, se a gente pensar esse evento, uma festa de aniversário, qual é o objetivo que vocês possuem? O objetivo que vocês possuem é comemorar seu aniversário. Só que a comemoração do aniversário não é algo simples, né? Requer uma série de atividades anteriores. Para vocês comemorarem seus aniversários, você vai fazer o bolo, vai fazer a lista de convidado, encher balões, ver o som, comprar pratinho, talheres, copinhos, comprar bebida, fazer a limpeza do local, né? Então, são uma série de atividades. O que você vai fazer, então, diante dessa série de atividades? Você vai buscar se planejar. E para se planejar, você vai fazer uma lista de todas as atividades que você precisa desenvolver e tentar colocar essa lista em uma ordem lógica, né? Eu não posso, por exemplo, fazer, talvez, colocar o bolo na mesa, colocar as velas do bolo, se eu não tenho o bolo, né? Então, em primeiro lugar, eu preciso fazer esse bolo. E para fazer o bolo, eu preciso dos ingredientes. E para os ingredientes eu preciso ir para um mercado. E já que eu estou indo para o mercado, eu posso aproveitar para comprar uma série de outras coisas que eu preciso, né? Então é isso que é um processo de planejamento, né? Todo esse processo realizado de organização das tarefas, de saber que tarefa se relaciona com qual objetivo, o que é necessário fazer para cumprir uma determinada tarefa, esse processo se chama, então, planejamento. Então, do que se trata um planejamento? O planejamento trata de um processo de reflexão abstrato e explícito, que escolhe e organiza as ações antecipando os resultados esperados. Ele é abstrato por quê? Porque ele não existe de fato. Ele vai existir na sua cabeça, é como se você estivesse antecipando uma determinada ação. Então, esta reflexão, ela busca, esse processo de reflexão, busca alcançar da melhor forma possível os objetivos pré-definidos, os objetivos pré-estabelecidos. Então, vamos supor, né, no caso da nossa festa de aniversário, né, que requer o planejamento. E se vocês esquecem do Tzinho, né, aquele T de colocar na tomada, né? Imagine, você coloca o som, preparou toda a festa, mas por conta de um T, a festa pode acabar não saindo como você esperava, né? Ou se você esquecer ainda mais, um elemento mais importante, você toma cuidado de todos os elementos da festa, faz todas as atividades como vocês pensavam, mas esquece de enviar os convites. Então, evidentemente que o resultado vai ser um fiasco completo, né? Porque você esqueceu de uma determinada atividade. Agora,
Para quem já organizou festas aqui de aniversário, de comemorações, sabe o quanto é complexo organizar uma festa, quanto mais organizar uma cidade, né? Como gerir uma cidade, gerir um órgão público, gerir um grande projeto. Isso é um desafio muito maior, ainda muito maior, muito mais complexo. É por isso que é necessário, então, a realização desse exercício de reflexão sobre a construção de um determinado planejamento, né? Se a gente pensar no planejamento, isso é feito tanto em organizações públicas como organizações privadas, organizações do terceiro setor, organizações da sociedade civil. Esse planejamento organizacional, ele no geral se divide em 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão estratégica, né? O planejamento estratégico. Uma segunda dimensão é o planejamento tático. E uma terceira dimensão, o planejamento operacional. O planejamento estratégico, ele é o mais abstrato. O planejamento estratégico é aquele planejamento a longuíssimo prazo, né? Ele envolve a organização como um todo. Relacionada a essa construção do planejamento estratégico está a definição da missão, a definição da visão, as análises ambientais e organizacionais, os objetivos de longo prazo e a formulação de estratégias. Então, o que é a construção da missão? A missão é só uma empresa que deve deixar claro, evidenciar claramente a sua missão? Não, qualquer organização. Então, a missão é o direcionamento da organização. Seja uma secretaria municipal, uma secretaria estadual, né? Você vai deixar claro qual é a razão de ser da sua organização, deixando claro a sua missão, né? É importante deixar claro essa missão, porque a missão é uma síntese da linha de atuação e direcionamento da organização, né? Sua inexistência, a inexistência de uma missão ou a falta de clareza de uma determinada missão pode enfrentar problemas, pode gerar problemas que vão desde o desalinhamento entre participantes até o questionamento de sua própria existência, né? Então eu estou em uma organização, ou o público, né, ou o cidadão, mas não sei o que aquela organização faz. Não sei qual é o grande objetivo, o maior objetivo daquela organização, que por sua vez, né, como nós falamos, esse grande objetivo chamamos de missão, né? Então, uma missão, ela precisa ser clara, ela não vai se sujeitar necessariamente ao tempo. Então, eu não vou pensar a minha missão para daqui a 10 anos, né, não vou fazer isso. Eu vou pensar a minha missão para daqui a 100 anos. E eu não preciso deixar isso, né, explícito, a questão temporal, na construção da minha missão. Eu preciso também refletir os meus valores e minhas prioridades na minha missão, né? Vamos pegar, por exemplo, uma organização da sociedade civil que tem uma missão muito bonita, uma missão muito clara, que é a Themis, que é uma organização que trabalha com o direito da mulher. Se eu leio a missão dela, é muito claro para vocês imediatamente qual é a linha de trabalho dela, o que ela se propõe a fazer. Então, a missão da Themis é trabalhar para a ampliação das condições das mulheres à justiça, através da criação de novos mecanismos de defesa e promoção de seus direitos. Ou seja, repetindo, trabalhar para a ampliação das condições das mulheres à justiça, através da criação de novos mecanismos de defesa e promoção de seus direitos. Uma outra organização também interessante é a Renascer, que tem como missão quebrar o ciclo vicioso de miséria, doença, reinternação e morte de crianças oriundas do Hospital da Lagoa, após a alta hospitalar. Ou seja, essa organização ela tem um trabalho bem focado, né? No caso, o Hospital da Lagoa, trabalha com crianças que a elas são dado alta, né? E que busca justamente quebrar esse ciclo, que é a questão da miséria que gera doença, que vai gerar um processo de reinternação e muitas vezes gerando a morte. Então vocês podem observar como a missão dela é bem clara, né? Agora, que exemplos nós poderíamos dar de organizações que têm uma missão confusa? Por exemplo, se vocês colocam desenvolver trabalhos sociais para a melhoria das condições da vida das pessoas. Bem, por meio de que forma que você vai fazer isso? O que você diz? Que tipo de trabalho social? O que é condição de vida, né? Então, isso é uma missão absolutamente
ampla, né? Não permite que tanto os seus servidores, seus colegas de trabalho, como os cidadãos, observem ou identifiquem o que a sua organização faz, né? Ou, por um outro exemplo, ampliar o uso de novas tecnologias nas escolas e atuar como fonte propagadora de ações voluntárias. É confuso, missão confusa. Então, você precisa ter muita clareza na sua missão, indicar de fato qual é o objetivo principal da sua organização e buscar inspirar as pessoas que lá trabalham, né, os cidadãos do seu município, da sua região, a identificar a sua entidade, né, com essa missão. Um outro elemento do planejamento estratégico é a visão. A visão, o que é a visão? É a forma que a sua organização vai se enxergar em um determinado futuro. Esse futuro pode ser daqui a 10, daqui a 15, 20 anos, né? Seria assim, se a missão é a essência, a razão de ser da sua organização, a visão é um objetivo de longo prazo, é como você vai se ver daqui a X anos, daqui a mais 20 anos, 30 anos, né? Então, evidentemente, a missão vai fazer parte da missão, ela é envolvente, né? Ela vai envolver a questão da missão, ela vai ser ousada, mas sempre atingível, né? Ela pode ser compreendida como aspirações futuras da organização em termos dos objetivos que ela pretende atingir. Mais uma vez, de maneira simplificada, podemos falar que é a forma que você se vê daqui a X anos. Exemplos de visões motivadoras, né? Tem uma organização chamada História do Presente, que utiliza uma organização americana, a American Correctional Association, como inspiração. Então, ela quer se ver, ela tem essa organização como referência. Então, a visão dela é constituir-se em um referencial como a American Correctional Association, organização que nos Estados Unidos concede certificação nas prisões. Uma outra é da Fundação Gol de Letra, né, do jogador Raí, né, que coloca-se como transformar-se em um modelo nacional na proposta de alternativas de inserção social da comunidade. Então, ele quer, essa fundação do jogador Raí, se tornar referência nacional naquilo que se propõe. Após, pessoal, então, definir a sua missão e definir a sua visão, o que vocês farão é uma análise ambiental e organizacional. Vocês vão fazer tanto o chamado análise SWOT ou análise fofa, né, onde vocês vão buscar realizar tanto uma avaliação interna da organização, da sua secretaria, onde vocês vão perceber quais são as forças, ou seja, quais são os elementos que contribuem para as suas atividades, que contribuem para atingir aquele determinado objetivo, ou fraquezas, ou seja, aqueles elementos que atrapalham, né, dentro da sua organização ao desenvolvimento da sua missão e a conquista da sua visão, né? Também vai ser feita uma análise do ambiente, ou seja, o que tem no meio ambiente, seja jurídico, institucional, econômico, né, que pode lhe oferecer de oportunidade para desenvolver a sua missão, e o que tem no ambiente que atrapalha o seu projeto, né, organizacional, ou seja, quais são as ameaças que estão lá no ambiente presentes, né, que podem requerer de vocês reflexões para superá-las. Tem um outro tipo, né, esse ambiente, essa análise ambiental externa tem sido chamada também de PESTAL, né, que é uma análise política, econômica, social, tecnológica, ambiental e legal. Então, após definir missão e visão e realizar uma análise tanto dos seus ambientes internos quanto externos, vocês já vão estar mais aptos a definir os objetivos. Ou seja, o que é necessário fazer para se alcançar aquela missão? O que eu posso fazer de maneira mais fácil? O que eu tenho que superar objetivos, né? Ou seja, quais são os os obstáculos, né? Mas o que eu tenho que fazer? Quais são os meus objetivos claros? Pense como se fosse degraus de uma escada. O seu objetivo é atingir o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, né? Mas para isso vocês precisam dar um passo de cada vez, cada um desses degraus. E esses degraus são, então, os seus objetivos. E, após definir os seus objetivos, o seu objetivo é onde você quer chegar. Quero chegar no primeiro andar.
vocês vão definir as estratégias, ou seja, a estratégia vai indicar como se alcançar esses objetivos. De maneira simplificada, nós podemos falar que os objetivos dizem o que é que a organização quer atingir. O que a organização quer atingir? A estratégia, por sua vez, indica como é que se atingirá tais objetivos. Bem, pessoal, então nós vimos o planejamento estratégico e agora vamos ver o planejamento, um pouquinho sobre o planejamento tático operacional. Veja só, então, o que vocês já fizeram. Vocês definiram a missão, definiram a visão, fizeram análise ambiental e análise organizacional, verificando, né, essa análise fofa, né, oportunidades, ameaças, fraquezas e elementos, oportunidades, né, que são colocados aí no ambiente para vocês, definiram os seus objetivos e as estratégias, ou seja, onde vocês querem chegar e como vocês vão chegar. E agora vocês vão fazer a construção do seu, que a gente chama de planejamento tático operacional. Esse planejamento, ele inclui processos necessários para assegurar que os objetivos sejam implementados no prazo previstos. São eles a definição das atividades, o sequenciamento das atividades, a estimativa da duração das atividades, desenvolvimento do cronograma e controle do cronograma. Então, vocês já definiram objetivos. Vamos supor que dentro de uma política de educação, um dos objetivos é a reforma de uma determinada escola. Então, vocês têm esse objetivo. Daí, vocês vão, então, definir todas as atividades que precisam ser feitas para alcançar esse objetivo. Então, vocês vão identificar, documentar, registrar todas as atividades necessárias. Isso se chama decomposição de atividades. Vocês têm um objetivo, reforma da escola, e daí passa a pormenorizar cada um das atividades para se atingir esse objetivo. Após isso, vocês vão verificar o sequenciamento das atividades. Ou seja, para que eu possa reformar aquela escola, é necessário que, em primeiro lugar, eu faça determinada coisa. Por exemplo, pode ser preparar um processo licitatório, seguindo a realizar o processo licitatório, comunicar às famílias, né? Qual é a ordem lógica das atividades que nós vamos desenvolver? Então, esse é um elemento muito importante. As atividades, então, elas devem ser sequenciadas corretamente para suportar o desenvolvimento de um cronograma real e alcançável. Ao ser analisadas as atividades que possuem um sequenciamento, deve-se verificar se estas possuem relação de dependência mandatória ou arbitrada, ou seja, se essas atividades tiverem relação mandatória, significa que eu só consigo ir à frente no desenvolvimento do meu projeto, no desenvolvimento, né, da minha atividade, se ela necessariamente ela precisa de uma outra atividade anterior. Já a dependência arbitrada, sou eu que escolho, eu decido fazer uma determinada atividade antes, né? Após, em seguida, eu desenvolvo uma atividade, né? uma atividade seguida, ou seja, a relação entre essas duas atividades, elas não necessariamente uma precisa ser feita anterior à outra, mas eu escolho assim fazê-la porque torna o meu trabalho mais fácil. As atividades também, elas podem ter dependências externas, né, que são aquelas que envolvem relacionamento entre atividades da organização e atividades que não são da organização. Então, muitas vezes você está aguardando por exemplo, no caso da reforma da escola, o fornecimento da tinta. E esse fornecimento vem de uma outra empresa. E isso não é lhe entregue no prazo previsto. Isso acaba tendo impacto em todo o cronograma, né, do seu planejamento. Bem, após vocês então realizarem a listagem, né, de todas as atividades que vocês vão precisar fazer para atingir esse objetivo, vocês vão começar a estimar a duração de cada uma dessas atividades. Então, vocês vão determinar quanto tempo cada uma dessas atividades irá lhe tomar, né? Você pode fazer isso de diferentes formas. Você pode, por exemplo, buscar informações históricas, né, arquivos de projeto, que outros projetos parecidos já foram desenvolvidos e quanto tempo esses projetos levaram para, de fato, serem desenvolvidos, né?
A estimativa de duração com base em dados comerciais, tem gente que vende, quando o projeto, você está falando de um projeto muito grande e que você precisa fazer um cronograma muito acertado, tem empresas que são especializadas em vender esse tipo de informação, né? Você pode contar também com o conhecimento da equipe do projeto, né? Pessoas que tenham experiência em desenvolver aquela determinada atividade, né? Quando você estiver também desenvolvendo a sua estimação de duração das atividades, é importante que você sempre leve em consideração o tempo de espera. O que é o tempo de espera? É a quantidade ou número de períodos de trabalho exigidos para implementar uma atividade. Frequentemente, uma atividade que frequentemente requererá também considerações relativas ao tempo de espera. Ou seja, quanto tempo, se você está fazendo uma pintura, né, numa escola, quanto tempo você vai ter que esperar para aquela tinta secar? Esse é o tempo de espera, né? É o tempo que uma determinada atividade exige para ser finalizada. Também é importante pensar no tempo de reserva, no tempo de contingência. Ou seja, qual é a possibilidade de atrasar aquele seu... Bem, após então fazer a listagem das atividades, o sequenciamento das atividades e verificar qual é o tempo que cada atividade leva, aí sim você vai poder então realizar o cronograma de vocês, né? Não esquecendo que o cronograma pode ser afetado por feriados, né? Sendo que é importante também colocar quem é que vai realizar aquela atividade, isso também está explícito no cronograma, né? Aonde é que vai se dar aquela atividade, qual é a área geográfica, né? E é importante também, pessoal, criar estratégias de controle do cronograma, né? Como é que aquele cronograma vai ser monitorado? Vai ter alguém que vai ser responsável por isso? Vai ter um gestor do projeto? Terão reuniões de equipe, né? Bem, pessoal, esse foi somente um apanhado muito rápido sobre planejamento estratégico e planejamento tático operacional, que busca justamente iluminar e dar alguma luz para vocês nesse processo que é muito desafiador, que é o processo de planejamento, né? É claro que com essa breve apresentação, eu não espero que vocês se tornem gestores de projetos ou especialistas em planejamento estratégico, mas que sirva como um primeiro elemento para que vocês possam, em seguida, se aprofundar a partir das leituras que serão indicadas aqui para vocês. Ok? Eu agradeço a atenção e até uma outra aula, até um outro momento formativo.